Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vamos estar meditando mais uma vez na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Peço a todos que compartilhem essa mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Peço para que vocês comentem também o vídeo para que tenha relevância dentro da plataforma. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o texto. Capítulo 4, versículo 1. Veja o que é que diz a palavra. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela não deixa dúvida em relação à justificação. Então, somente o homem ele é justificado diante de Deus pela fé. As obras que deriva ou vem a derivar da lei, essa não salva o homem dos seus pecados. Por que, evangelista? O problema da lei não está na lei, mas com quem a lei lida, é conosco, com nós, homens pecadores. A lei, ela é espiritual, ela é santa e ela é eterna. Então, a palavra é clara no capítulo 4, versículo 1, que pois diremos ter alcançado Abraão segundo nosso pai na carne, a misericórdia de Deus. Então, será que de fato Abraão foi justificado diante de Deus pelas obras da lei? De modo nenhum, meus irmãos. O versículo 2 já dá aqui a resposta. Porque se Abraão foi justificado por obra, ele não tem que se gloriar. Ele pode até se gloriar diante dos homens, né? Diante do seu povo, dos judeus, mas diante de Deus, de modo nenhum. Então o texto é claro. Porque se Abraão foi justificado por obra, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o homem ele é justificado por fé. O que a gente vem tratando, estamos tratando sobre justificação, não é? Então a justificação ela é mediante a fé na pessoa de Cristo, do Deus Emanuel. Então não há outro meio. Então a palavra é clara. Veja o que é que diz o versículo 3. Pois, como diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Abraão creu em quê? Na lei de Deus ou ele creu na promessa do Filho de Deus, né? Que ele haveria de vir? Pois quando Abraão exerceu o seu pastorio, cuidando de pessoas, o Senhor Jesus não tinha vindo, era apenas uma promessa. Os profetas, os patriarcas anunciavam a volta, né, do Salvador, quando ele ia vir para redimir o povo, né, o povo de Israel, do juízo de Deus e dos seus pecados. E a palavra de Deus aqui é clara, né, no versículo 3, pois que diz as Escrituras, não é? As Escrituras testemunhava que de fato o próprio Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a justiça de Deus foi imputada a Abraão pela promessa, não é? Mas ainda não haveria sido consumada na cruz. Cristo não tinha vindo ainda. Como homem, ele não tinha ido realizar a obra de Deus ou as obras de Deus. Como homem, ele teria que cumprir, pois ele não tinha vindo ainda, então não haveria ainda a chance dos homens ser justificado. Haveria uma promessa, e essa promessa ela se deu quando o autor da vida, ele veio, entregou sua vida lá no Calvário, conforme Isaías escreveu no capítulo 53. Isaías recebe de Deus a revelação do Senhor 700 anos antes de Cristo vir e o que ele haveria de passar, e ele passou. Amém? Deus abençoe, um forte abraço